chega mais. É um assunto que a gente vai falar agora, que a gente vive falando. Mas será que a gente sabe exatamente o que ele representa? A gente vive falando sobre autoestima, autoconfiança, entre outros autos, que interferem diretamente na maneira como a gente se comporta, como a gente age e até mesmo como a gente pensa. Hoje o tema do nosso quadro Vida em Movimento é autoestima. Mas afinal, o que ela é? Algumas pessoas confundem o conceito com aspectos estéticos e, de alguma forma, a aparência se enquadra dentro do conceito, mas vai muito além disso. A autoestima é quando o indivíduo está satisfeito com a sua identidade, ou seja, é uma pessoa confiante, que valoriza a si mesmo. A gente vai saber mais sobre esse tema tão importante nos dias atuais, porque a gente vai conversar agora com a especialista no assunto, Bruna Leganioli Loureiro. Eu falei certo o seu sobrenome, que chique, Bruna! Seja bem-vinda! Obrigada, tudo bem? Falei certo? Legnaioli. Legnaioli. Tudo Nossa, bem? Chiquérrimo, não é? Tudo Obrigada. bem, seja bem-vinda à nossa casa. Obrigada, Viu? muito bom estar aqui. Bruna, quando a gente fala sobre esse assunto, ontem mesmo a gente estava falando sobre cirurgia bariátrica. Sim. E a gente falou um pouquinho sobre isso, né? Do julgamento, da cobrança das pessoas num modelo de pessoa. Parece que as pessoas querem que a gente saia igual um bonequinho, todo mundo meio que igual. E dá uma quebrada na nossa estima também, né? O que é essa autoestima? Como que a gente pode dizer sobre isso? Sim, então, eu ouvi você estava ali falando um pouquinho sobre a questão da imagem, né? A forma como a gente se vê. A autoestima, assim, de forma bem prática, porque se a gente pegar no dicionário, existem várias definições, né? Mas de forma prática, a autoestima tem muito a ver com a forma que eu me relaciono comigo, com a forma que eu me trato. Então, assim, não adianta eu amar uma pessoa se eu tratar ela mal. Eu só critico, eu falo mal, eu xingo, eu não sei lidar com a imperfeição dela. A gente começa a construir uma relação tóxica, né? Uma relação abusiva. E normalmente a gente tem essa relação com a gente. Então a autoestima é muito além. Um dos pilares da autoestima é a imagem, mas é só um pilar. Ai, gostei. Existem outros pilares. Então vamos começar por eles? Vamos começar pelos pilares. Qual o primeiro pilar que você começaria? Vamos lá, o primeiro pilar da autoestima é o autoconhecimento. Não tem como a gente amar alguém que a gente não conhece. Então a primeira coisa, se eu quero me amar, eu preciso me conhecer, conhecer a minha história, a minha origem, as minhas qualidades, os meus pontos fracos e por aí vai. Então esse é o primeiro pilar da autoestima. E isso parece bobeira, não é? Mas quando a gente começa a se analisar, pensa você em casa, se você anda meio cabisbaixa, uma dica que eu faço isso às vezes, pega um caderninho, né, Bruna, e começa a anotar quem é você, quantos anos você tem, as suas conquistas, alguns momentos que você já passou na sua vida, só para relembrar, porque faz bem, né? Às vezes a gente se perde no caminho, não perde, Bruna? Verdade. O que me faz feliz, o que suga minha energia, essa autoanálise, ela é muito importante. Principalmente nesse momento que a gente recebe tanto estímulo externo. A gente vai se desconectando da gente, vai se perdendo mesmo da gente. Então, o autoconhecimento é o primeiro passo. Boa. E depois? Bom, o segundo pilar que eu trabalho sempre é a autocompaixão, né? Que é a nossa capacidade de se perdoar. Porque se a gente parar pra olhar, a gente erra todos os dias, não erra? Sim. Todo dia a gente acorda, desde o snooze ali que a gente coloca, a gente fica se culpando. Ai, hoje eu acordei atrasada. E a gente tem pequenos erros, a gente tem erros maiores. Se eu não sei me perdoar, o que eu faço com os meus erros? Eles se tornam culpas. E culpa, eu sou especialista em inteligência emocional, é um dos maiores venenos emocionais que existem, a culpa. Porque a culpa é o que faz a gente se sabotar, a gente não se sentir merecedor de nada. Então, a autocompaixão é a capacidade que a gente tem, eu falo que é a gente se permitir errar. E aprender a se perdoar. Eu sempre dou o exemplo das crianças, quando uma criança faz algo errado e a gente dá uma bronca, o que elas falam, né, pra gente? Ah, mas não foi de propósito, foi sem querer. Isso é o que a gente precisa falar pra gente, porque ninguém erra de propósito. Então é possível você amar uma pessoa se essa pessoa tá o tempo todo sendo muito duro com você, te criticando e não conseguindo te perdoar quando você faz algo errado. E às vezes a gente se culpa tanto e isso faz parte da nossa história, né? Sim. Então, de repente, errar foi bom porque você conseguiu aprender algo com aquilo ou você não errou mais, mas precisou. Sim, a gente nunca sai igual, né, de um erro. É verdade. Boa. O que mais? Terceiro pilar, vamos pro terceiro, que é o foco. Né? Então eu dou o exemplo de quando a gente tira uma foto. A gente pega o celular, vai lá, coloca aquele zoom aonde?
normalmente é naquela coisa que a gente não gosta, né? Eu vou olhar... Olha como eu fiquei braçuda. Olha, eu faço isso nas fotos. Fiquei braçuda, nossa senhora. E o nosso foco, eu falo que é o poder do zoom que a gente tem. E aí, nesse pilar, o que a gente trabalha? A gente aprender a também olhar aquilo que é bom. Você pode olhar seu braço se você não gosta dele, porque é normal a gente não gostar de algumas coisas. Mas por exemplo, eu escolho me amar, eu escolho confiar em mim, eu escolho ter uma relação saudável comigo. Eu olho meu braço que eu não gosto, mas depois eu dou um sorriso antes de sair do espelho. Uhum. Eu olho para algo que eu gosto, então eu faço um movimento de buscar em mim algo que eu gosto. Isso é o que a gente trabalha nesse pilar, né? É a gente também ensinar o nosso cérebro a buscar aquilo que é bom e não só aquilo que precisa de conserto. Boa. Como a gente é ruim com a gente, né? E é treino, tá? Tudo é treino, porque a gente não aprendeu a se perdoar, a gente aprendeu a perdoar os outros, a gente não aprendeu a olhar as nossas qualidades, a gente aprendeu desde criança que a gente tem que ser cada vez melhor. Então a gente cresce buscando ser alguém cada vez melhor, mas muitas vezes a gente parte de um espaço de autorrejeição, onde eu não gosto de quem eu sou, então eu vou buscar ser outra pessoa. E tudo isso é treino, essa é a melhor parte, que é possível treinar e mudar. E eu acho que um pouco que se confunde também, que eu sempre tive muito essa preocupação, é quando a gente começa a se valorizar, a gente soar arrogante para as pessoas. Falar, será que a pessoa vai achar que eu sou arrogante porque eu acho que eu sou bom nisso? E aí você começa a se prender e falar, não, deixa, não vou falar nada não. Vou ficar quietinha. Mas aí você se desvaloriza, né, muitas vezes. Sim. E de repente você começa a render menos mesmo, né? É verdade. Mas é difícil isso, viu? Você precisa ensinar depois pra gente essas coisas de inteligência emocional. Já vamos falar com ela depois. É muito assunto, importante, viu? Mas olha, existe uma linha entre arrogância e autoestima, que é uma coisa que as pessoas sempre me perguntam. Qual que é essa linha? Quando eu sei que eu tô no excesso da minha autoestima. É quando eu me torno uma pessoa autossuficiente. Eu me sinto tão boa que eu não preciso de nada. Que eu não preciso de mais ninguém, que se dane o que os outros pensam e não é por aí. O que os outros pensam tem importância sim. Eu me importo sim com quem pensam ao meu respeito, eu não dou conta de tudo mesmo. Então, quando eu sei que eu sou capaz, eu sei que eu tenho qualidades, mas eu sei também que eu preciso de pessoas, aí é onde a minha autoestima está saudável. Agora, quando passa disso, onde eu começo a anular as pessoas, aí ela já subiu um pouquinho da régua, nossa régua vai ficando alta. Demais. Que mais? Qual a nossa sequência? Quarto pilar da autoestima é o autovalor, né? Que é a nossa capacidade, a nossa habilidade que a gente desenvolve de se valorizar, né? Então, de quando a gente faz algo, a gente se reconhece, a gente se faz um elogio. A gente, muitas vezes, no nosso dia a dia, são tantas atividades que a gente não para nem para validar o que a gente faz. Então, eu não paro para olhar que, poxa, que trabalho bonito que eu fiz. E para dizer isso para mim. E aí, muitas vezes, vem esse elogio de fora, mas a gente fala o quê? Ah, não, imagina. É bem isso. Como que a gente reage a um elogio, na verdade? Mas por quê? Porque a gente não tem um hábito. Então, o alto valor é a nossa capacidade, a nossa habilidade, o treino, é a construção. Tudo isso é uma construção. Da gente começar a parar, fazer pequenas pausas entre uma atividade e outra e se dizer aquilo que eu gostaria de ouvir de alguém. Boa. Eu queria que meu chefe, que meu marido, que os meus filhos dissessem que, nossa, isso tá maravilhoso, eu vou dizer primeiro pra mim. Então, esse é o quarto pilar, que é muito importante. Muito legal isso. Antes da gente seguir, Léo, tem uma perguntinha pra você. Sim. Tenho uma perguntinha. Nesse mundo, né? Nesse mundo de filtros, nesse mundo de rede social, nesse mundo da busca da perfeição, como colocar isso para o mais novo, para a criança, para o adolescente, né? As nossas atitudes como pais também influenciam bastante nisso? Demais. As nossas atitudes, porque a gente é exemplo, né? As crianças repetem tudo que a gente faz. Então, eu acredito que quando a gente tem uma relação saudável com a gente, a criança aprende a ter uma relação saudável com ela. Se você é um pai ou uma mãe que fica se comparando nas redes sociais, olhando para outras pessoas, se criticando, ai, como eu tô isso, ai, como meu braço, ai, como eu tô gorda, ai, como eu tô magra, ai, como... Você está ensinando a criança a construir esse tipo de relação com ela. Então, é muito exemplo e praticar esses pilares também com ela. Né? Ajudar essa criança a ter o autoconhecimento desde a infância, a ela se perdoar quando ela erra, a ela olhar também para aquilo que tem
de bom e não só pros defeitos dela. E se valorizar também. Então, é esse exemplo. Pra gente fazer com que eles se tornem adultos fortes, né? Porque ou os pais, eles seguram. Eu ia pensar nisso antes, e é por isso, é de ouvir. É de o que ouvir, tá ouvindo, é de né? ouvir. O que Eles não tá tiram do vivendo, nada. Exatamente, ninguém tira do nada. Sim. Como que a gente segue na sequência? Quinto pilar que tem muito a ver com isso, que é a autoimagem, né? Então, muitas pessoas acham que a autoestima é a forma que eu me vejo. E não, mas é um pilar muito importante. Por quê? É aquilo que os meus olhos veem, é aquilo que é perceptível, é a primeira coisa que eu vejo, né? Então, a imagem tem a ver com a gente conhecer também, não só tem o autoconhecimento externo, mas o externo. Qual é o meu tipo de corpo, o que me valoriza, o que não fica legal em mim, qual a mensagem que eu quero passar com a minha imagem. Isso é também uma construção, né? Uma consultoria de imagem, algo que vai mexer no seu cabelo. Por quê? A gente às vezes assim, hoje eu vou fazer alguma coisa. E aí você vai lá e se arruma. Aí no dia que você não vai fazer nada, você não tá nem aí pra sua imagem. Aí você passa na frente do espelho, como que você se sente? Né? Quantas vezes a gente já deixou, às vezes, de ir no mercado porque não tá num dia que você não se arrumou. Então, assim, uma roupa, a forma como eu estou, um cabelo, ele tem o poder de melhorar ou de piorar o nosso dia. Muito. Muito. Às vezes você deixa de se posicionar porque você não tá bem com você, com a sua imagem. Não é verdade? E é verdade. Não tem dia que a gente sai de casa e a gente fala, meu Deus, tomara que eu não encontre ninguém hoje. Que eu não consigo nem falar. E tem dia que a gente quer, nossa, tomara que eu encontre aquela pessoa. É isso, então a imagem é muito importante, mas não é tudo. Não é tudo, Não porque é se tudo. você se conhece, se gosta, você pode estar com a roupa que for, do jeito que for, que você vai conseguir se posicionar. Exatamente. Porque é o que você pensa. Viu, minha gente? Que é o que importa, né? A gente tenta Exatamente. falar muito isso para as pessoas, pra gente parar de julgar o externo, né? O que você aprende, qual que é a história da pessoa, o que ela pode levar de informação, não julgar o livro pela capa, né? Ir além, uma né? das coisas, Olhar vamos além. além. Verdade. E para finalizar, Para finalizar, nosso último pilar, que é a realização. É o quanto eu faço aquilo que eu me comprometo comigo. ai, difícil. É muito difícil. A gente faz pelos outros, né? A Exato. gente desmarca toda a nossa agenda para encaixar pessoas. Mas quando chega a nossa vez, normalmente a gente está exausto e aí a gente deixa para depois. Mas como que eu vou admirar uma pessoa que todo dia ela me promete algo e ela não cumpre? Não dá, né? A credibilidade vai caindo, a admiração a gente vai perdendo e fica difícil. Então, é sobre a gente sobre sermos honestos com as nossas metas, o que é possível de ser realizado e a gente cumprir aquilo que a gente se compromete com a gente, para que a gente possa se admirar, para que a gente tenha credibilidade com a gente também. Então, esse é um pilar muito importante também, a gente fazer aquilo, a gente saber que a gente pode confiar em nós, eu posso confiar em mim, porque eu falo e faço. Exato. Faz toda a diferença. Eu sempre falo nesse pilar que não adianta você fazer os 5 anteriores se você furar nesse. Então, às vezes, você tá lá há 10 anos se prometendo que você vai pra academia, que você vai fazer não sei o quê, e você não faz, você só tá acabando com a sua autoestima. Você vai se frustrando, né? Exatamente. Nossa, eu adorei. Eu acho que a gente podia conversar muitas horas sobre esses assuntos e a gente já podia falar de inteligência emocional. Você volta pra gente falar um pouquinho sobre isso? Com o maior prazer. Ai, muito bom, muito bom. Obrigada. Eu acho que cada vez mais a gente tem que falar sobre a nossa saúde mental, a nossa saúde emocional, a nossa saúde espiritual. E isso é um conjunto, é um combo, né? Então a gente tem que saber lidar com isso. É verdade. Muito obrigada. Eu que Seja bem-vinda à agradeço. nossa Obrigada, casa, viu? Você de casa ficou com alguma dúvida? Faz o seguinte, ó, entra no Instagram, @essenciadaMulher.oficial e o telefone é o 11 982 128 187. Isso mesmo, né? Isso mesmo. Um beijo pra você. Obrigada. Obrigada, viu?